vocês qual que é a diferença. Às vezes você vai estudar e, assim, sempre os alunos perguntam, lá no MLC vocês ensinam inglês britânico ou americano? Isso é uma pergunta muito comum. E perguntam assim, qual que é o seu sotaque? Você fala inglês britânico ou americano? Mas eu gostaria, assim, de refletir bem rapidamente sobre isso, que hoje em dia essa é uma pergunta irrelevante, tá? Porque não se fala mais em inglês britânico e inglês americano. Não porque não exista, claro que ele existe, a gente vai ver aqui. Mas porque hoje, o que você precisa, o que eu quero deixar claro para vocês é que você precisa do Global English, do International English. O que é o Global English? Não é um inglês superficial. It's not a superficial English. Não é um inglês arranhar, se virar, tá? Mas it's about awareness. É você ter consciência do seu inglês, tá? É você ter um inglês consciente. Então, é você saber que existem vários inglês no mundo. Não existe só o inglês britânico, só o inglês americano, tem o inglês australiano, tem o inglês africano e, acima de tudo, tem o inglês nativo, tem o inglês como segunda língua e tem o inglês como língua estrangeira. E tem o International English, que é onde os falantes de língua inglesa como língua estrangeira se encontram, tá? Então, quando eu falar aqui de pitfalls, que são as armadilhas, né? Os falantes de língua inglesa, esse awareness, essa consciência do inglês, é você ter a consciência do inglês que você fala, que você quer se comunicar, e quando eu digo se comunicar bem, é que você não precisa buscar a perfeição da língua, mas ao mesmo tempo você precisa buscar a comunicação correta. Então, obviamente, não é falar qualquer inglês, não é do mesmo jeito que nós não queremos ninguém falando um português de qualquer jeito, enfim, que não tenha. Nós queremos um português compreensível, mas ninguém está buscando um estrangeiro que fale um português casto e que até soaria estranho, né? Bom, why learn English? Why teach English? Né? Por que nós ensinamos e por que vocês aprendem? Por que você vai precisar do inglês profissionalmente? Veja essa lista de países, né? Então, não é apenas para países clássicos, como, né, o professor Israel recebeu esse convite super honroso para trabalhar no Canadá, mas países como Irlanda, Scotland, Wales, País de Gales, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Jamaica. Que língua que eles falam lá? Bom, então a gente vai ver aqui rapidamente que em alguns países, né, devido à colonização, à grande influência, o poderio econômico dos Estados Unidos, da Inglaterra, o inglês ele se espalhou e com a colonização o inglês ele tomou status diferentes em alguns países, tá? Então nós ensinamos, olha essa armadilha. We teach English so that students are able to communicate with native speakers. Será que isso é uma verdade que nós ensinamos e que você aprende inglês para falar com falantes nativos? Vamos verificar os números. Nós temos essa teoria, esse círculo aqui desse teórico, e nós temos aqui o inner circle, outer circle e o expanding circle. Esses três círculos vão representar a bolinha amarela, o inglês nativo, o azul, inglês como segunda língua, e o verde, inglês como língua estrangeira. Qual que é a diferença de inglês como segunda língua e língua estrangeira? A sua língua materna, a sua primeira língua é a língua portuguesa. Talvez tenha algum estrangeiro aqui conosco, um estudante intercambista ou enfim. Então, a minha língua materna, a minha primeira língua é a língua portuguesa. Como as outras línguas estrangeiras eu aprendi depois de adulta e não foi uma língua, apesar de eu ter começado a estudar inglês na escola, mas acredito que seja como a maioria de vocês, aquele inglês
que era mais gramática, não tanto conversação. Então, para mim, ela é uma língua estrangeira, não é uma segunda língua, porque o inglês não é falado no Brasil, não é tão prestigiado no Brasil. Ele não é uma língua assim que está nas lojas, no governo, que faz parte do nosso dia a dia. Então, ele não é uma segunda língua, é uma língua estrangeira. Agora, em países como a Índia, em países como a Noruega, ele já é considerado segunda língua, porque as crianças estudam desde muito cedo, os pais já falam inglês fluentemente, então já é de uma cultura que não é uma língua materna, mas já é uma segunda língua. Aí, professor Israel, se de repente, se aparecer no chat alguma pergunta, ou se você quiser me interromper para fazer alguma pergunta, ou então eu levo até o final e depois a gente volta, tá? Para ilustrar Obrigado. também esse círculo, eu coloquei aqui, então, o Native English, que é esse primeiro, o número 1, representa aquele amarelinho. Então, pessoas da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, eles fazem parte desse círculo, que é o Inner Circle do inglês nativo. O círculo azul fala o inglês como segunda língua. Por exemplo, Japão, Índia, Singapura. E língua estrangeira, Alemanha, Hungria, Polônia, China e, claro, Brasil, Japão, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, né? Ó, eu sei que a imagem não é muito clara, mas não era muito fácil de obter essa imagem aqui na internet. Esse é o círculo representado por estudo, né, desse pesquisador. Veja que no centro nós temos o Standard English, ou o Global English, que é o International English, é o inglês que é a mesma língua para todos, né? Mas nós temos o Standard American English, o Standard British English, o Standard Australian English, o Standard Caribbean English. Então, nós temos o inglês caribenho padrão, inglês canadense padrão, inglês americano padrão. Por quê? Porque tem um padrão de ortografia, tem um padrão de pronúncia. Mas dentro desse padrão, olha quanta variedade. Será que tem necessidade de você aprender a variedade canadense, quebequense? Não tem necessidade, não tem necessidade de você entrar nesses pormenores, de você se especializar no inglês americano, britânico, neozelandês. Né? Eu espero estar trazendo uma boa notícia para vocês. Eu fico um pouco frustrada quando um professor se estressa com o aluno porque ele está falando battery e não battery. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que tem erros ou coisas que nós não podemos fazer porque prejudica a comunicação, mas tem coisas, principalmente dentro da pronúncia e do vocabulário, que se encaixam no World Standard English. E isso eu estou colocando para vocês para encorajar um aprendizado mais leve, né? Às vezes, principalmente os adultos se sentem overwhelmed, né, sobrecarregados, puxa vida, eu estudei a vida inteira e eu não consigo chegar naquele padrão. Mas qual que é esse padrão que estão colocando para ele? É você falar como a rainha da Inglaterra? Não existe mais isso, tá? Isso aí é coisa do passado. Tem escolas que ainda exigem, mas isso é uma coisa bem ultrapassada em termos de aprendizado de língua. Então, mostrar para vocês que o nosso objetivo é chegar nesse centro, World Standard English. Por quê? Porque o fato é que 375 milhões de pessoas têm inglês como primeira língua. Mais ou menos a mesma quantidade tem inglês como segunda língua, não são nativos. De 750 milhões a 1 bilhão de pessoas falam como língua estrangeira. Então, a maioria são falantes de inglês língua estrangeira. 80% dos websites, né, de sites de internet, estão em inglês. Então, esse já é um motivo em si para você dominar a língua inglesa. Quantos minutos, professor? Professora, você tem mais 40 minutos.
Ah, eu tô Sinta-se à vontade. eu tô falando muito rápido? Não, Não? não, Tá tá bom. tranquilo. Outro fato Tem- que nós temos é que o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo, né? Nós temos língua como o francês, até mesmo o português também é uma língua muito falada no mundo todo. E em números de falantes nativos, depois do mandarim, do chinês, do hindu e do espanhol, é a maior. Então, veja, ela nem é a maior, mas é uma das maiores. E ela é a mais falada pelos não nativos, ou seja, é a língua aprendida como língua estrangeira, a mais aprendida como língua estrangeira. Bom, então isso em si também já é um fato para se dominar a língua estrangeira. Ela é falada em todos os continentes, então, na América, tem os Estados Unidos, na Europa, Inglaterra e todos aqueles outros países daquela nossa lista. Na África do Sul e assim por diante. Então, você, em cada continente, lugares, países em que se fala inglês. Ela é uma segunda língua em mais de 40 países, que tem laços com a Inglaterra, né? Cuja Inglaterra dominou, colonizou, enfim. Então, desde Índia, Paquistão, e África e ilhas do Pacífico Sul, têm laços com a Inglaterra e falam inglês. E é a língua mais ensinada como língua estrangeira, que é o nosso caso. Bom, então é muito importante termos em mente que ao redor do mundo o inglês não é idêntico ao falado nem na Inglaterra nem nos Estados Unidos. A Inglaterra ainda o sotaque, a língua, ela é um pouco mais homogênea por ser um país menor. Mas os Estados Unidos, quando você pensar em Estados Unidos, pense no Brasil. Quando alguém perguntar assim, você fala inglês americano, seu sotaque é americano? É a mesma coisa de eu chegar num brasileiro e falar assim, seu sotaque é brasileiro? Mas uma coisa é eu falar com um paulista, outra coisa é eu falar com um carioca, outra coisa é eu falar com um mineiro, outra coisa é eu falar com um sulista. São sotaques completamente diferentes. Se você for falar com alguém da Califórnia, de Nova York, eu morei no Tennessee, Memphis. São totalmente rednecks, que é o que a gente chama de caipira. Um sotaque completamente de Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu levei o maior susto. Um sotaque super diferente. Que é diferente também da Califórnia. Depois eu fiquei um tempo lá. Que é diferente de, de Seattle. Basta você pensar no Brasil, porque é um país de dimensões continentais. Então, não existe um sotaque americano, né? Existe o inglês americano, claro, uma só língua, a ortografia é a mesma, mas com vários substratos de língua, assim como no Brasil. Então, a língua é uma coisa complexa. Mas, por assim, Raquel, você está me desencorajando. Não, muito pelo contrário. Para qual inglês que nós vamos? International English. E esse International English aceita você falar beautiful, você não precisa falar beautiful. Aceita você falar interstate, você não precisa falar interstate, você precisa compreender. E aí a gente precisa falar um pouquinho das 4 habilidades, que são 2 ativas e 2 passivas. E aí é importante você trabalhar nas habilidades passivas, que é a compreensão, e na expressão você tem mais liberdade. Bom, frisando aqui esse segundo ponto. A língua envolve, então, de pessoas diferentes e lugares diferentes. É por isso que a língua se transforma, que a língua tem, digamos, uma cor diferente em cada país, em cada lugar, tá? Então, obviamente, você vai precisar para viagem e para negócios. Então, o Global English. More and more non-native English speakers use language to communicate with fellow non-native. A chave aqui é que tem muito mais probabilidade de você, não nativo, falar com outro não nativo. Principalmente vocês de TI,
você vai se comunicar muito mais com um indiano que está falando inglês, com um chinês que está falando inglês, do que com um americano, ou um canadense, ou um inglês, propriamente dito. Isso quer dizer que ele vai falar uma língua estrangeira para ele, ou uma segunda língua, e você também. Então, ambos têm que cuidar para falar uma língua bem falada, mas ninguém precisa também impressionar o outro, eu não posso ter sotaque. Gente, por favor, esqueçam essa história de ele fala inglês tão bonito, ele não tem sotaque. Primeiro que isso não existe. Sotaque de algum lugar ele tem que ter, né? Então, se ele é brasileiro, o meu sotaque é de São Paulo, meu sotaque é da Bahia, meu sotaque é do Rio. Então, mesmo que eu fale como uma nativa, eu tenho sotaque de um lugar, né? Então, ele pode não ter sotaque de estrangeiro, mas, enfim, só para a gente ver se essa questão fica resolvida para a gente, para o preconceito, né? Ele fala com sotaque, não tem problema nenhum ele falar inglês com sotaque de estrangeiro, desde que seja compreensível e que comunique bem. E aí, nós temos aí um dado, né, do pesquisador deste livro, que, obviamente, franceses, eles se sentem mais à vontade, é mais fácil falar com finlandeses e gregos, e gregos falam com guatemaltecos do que com nativos falantes da língua inglesa. Basta se assiste um filme, você fala, nossa, quando eu ouço um americano falar um inglês, eu não entendo nada, mas quando eu ouço você falar, Raquel, eu entendo. Porque eu estou falando, geralmente o não nativo fala mais devagar, a pronúncia dele, a gente não come palavra, pronuncia as palavras melhor, né? Então isso é natural. Então aqui nesse slide eu trago isso, essa informação, que os nativos mumble, né? Eles não pronunciam direito as palavras, comem palavras ou sílabas. Em vez de falar, né, beautiful, falam beautiful, inner state. Como em português também, a gente fala assim, papo, pó, papo. E o que isso significa, né? Pode pôr o pó? Pode pôr. É uma piada que a gente conta nas aulas, né? De português para estrangeiro. Ou então uma aluna que veio para mim, agora não lembro a nacionalidade dela, falou assim, professora, eu estou ouvindo uma coisa no metrô, mas eu não entendo, uma estrangeira, né? Sense. Fiquei pensando aquilo, o que era? Era o com licença, com licença. Então as pessoas vão passando, empurrando, e o que você fala? Você não vai falar assim, com licença, você vai falando sense. E ela, estrangeira, aqui no Brasil, ficou se perguntando o que é esse sense. Ela não encontrava no Google, Tradutor, não conseguia encontrar essa palavra. Por quê? Porque os nativos usam gírias, jargão, etc. Né? Bom, os nativos também, eles presumem que todo mundo fala tão bem inglês que eles não vão falar mais devagar ou não vão pronunciar, que a gente fala enunciate, né, que é enuncie bem a sua fala. Tem gente que fala para dentro, assim, né? Enfim, essas são as vantagens de você se comunicar com um estrangeiro falando inglês. A língua inglesa também não é, em inglês a gente fala it's not a picnic, porque ela tem pitfalls, armadilhas, como o som I. Você pode ver aqui escrito de maneiras diferentes com o mesmo som. Receive, people, feed, jeans, peace, deep, be. É a mesma pronúncia com, com a ortografia diferente. Por que isso? Isso vem de raízes de palavras com raízes diferentes. Então, tem a herança latina, tem a herança germânica, tudo isso na língua inglesa. Aí você tem a mesma combinação de vogal, jeans e sweater, receive, veil. Só que daí você tem viu com EI e viu com EA, tá? Só para dizer que, para não cairmos em armadilha, você precisa realmente conhecer a língua.
Se você entrar nessa briga de British e American, aí você vai ter que se preocupar se labor é com U ou sem U, se organize é com S, com Z. Aí o Word pergunta se você quer o corretor de inglês em americano, em britânico. Mas você acha que um americano não sabe que gray com E é cinza? Ou que um britânico não sabe que gray com A é cinza? This is not important. Não é esse o importante da língua, tá? Mostrando para vocês que realmente. E a gente tem uma questão de vocabulário, quando você vai morar no país ou quando você vai estudar, você acaba aprendendo. Então, cookie, biscuit, movie, filme, beach, seaside, que é uma questão de vocabulário, que você assistindo filmes, ouvindo músicas, enfim, você acaba aprendendo. Isso no International English acaba, né, se misturando e você aprende tudo isso, né? Então, algumas coisas são mais tricky, né, são mais armadilhas mesmo, como mate, em britânico, a mate, my mate a friend, um amigo. Em americano é um parceiro, então pode ser inclusive um namorado, meu parceiro mesmo, um marido, mulher, né? E a madman pode ser um homem bravo ou um homem louco. He's mad, ele tá bravo ou ele está louco, tá? Aí você tem rubber, eraser e assim por diante. E aí a gente entra, inglês é uma língua tão influente que ela já começou a se juntar com outras línguas. Tem o Danglish, que aí eu não vou passar nada para vocês, mas depois vocês podem só colocar lá no Google, tem vários filmes, no YouTube, tem vários filmes, é engraçado como eles começam a fazer palavras, juntando alemão e inglês, juntando finlandês com inglês, então é interessante, e com vários sotaques. O Spanglish, tem até um filme, né, que ficou até conhecido, o Spanglish. Então, você tem o googlear, que é o to Google, el mouse, né, tem o sotaque também. Tem uma comunidade de brasileiros em New Jersey, e eu tinha uns parentes que moravam lá, e eles falavam, eu vou parquear o carro, eu vou parquear o carro, to park the car. Então, eles pegaram o carro e conjugaram, assim como a gente fala deletar, né? Então, a gente está fazendo a mesma coisa do googlear. Deletar é delete. E a gente tem o verbo apagar, eu vou apagar, mas aí, como está a tecla delete, usa-se deletar. Então, acaba-se as línguas incorporando, né, o inglês. Temos também o Indian English, que aqui olha, esse aqui é bem legal, olha. Teacher, I have got headache in my stomach. Esse eu acho bem interessante, porque headache é dor de cabeça, mas ele tem dor de cabeça no estômago, quer dizer, ele tem dor no estômago, que é stomachache, mas já incorporou que a headache é um tipo de dor, né? Outro, esse both of you five, né? Ambos vocês cinco. Então, depende como que a pessoa se apropria da língua, né? O objetivo aqui não é esse aqui, eles acho que estavam até coletando algumas brincadeiras, mas o objetivo é dizer que as culturas vão se apropriando da língua. E aí, cultura sempre uma palavra-chave. Culture. When speaking English in an international context, culture should never be underestimated. Nunca subestime a cultura do lugar, os hábitos, os costumes, os sims e os nãos e os tabus. Então, saber se você está traduzindo bem uma palavra, se aquela palavra não soa esquisito naquela língua, se não é um gesto feio naquela língua, né? Então, uma coisa é você falar inglês, mas se você vai para a Arábia Saudita falar inglês, não é porque você está falando inglês que você pode fazer como um americano.
Você pode falar inglês e fazer como um saudita. Você vai para a Índia, você fala inglês, mas você vai falar inglês e fazer como um indiano. E um gringo vem para o Brasil falar inglês e fazer como um brasileiro. E não exigir que nós façamos como um americano, né? Então, levar em conta a cultura. Bom, dicas para nós terminarmos aqui essa reflexão, né? Porque o meu objetivo é, bom, eu preciso do inglês para trabalho, eu preciso do inglês técnico, eu quero aprender, ou eu já sei. Avoid miscommunication. Então, evite a falta, o erro na comunicação. Be specific, seja específico. É melhor ser mais formal do que menos informal. Se marque as coisas com muita clareza, diga com muita clareza, use sempre a estrutura, seja simples, use frase simples, curta, não tente sofisticar, né? Nunca tem essa expressão muito boa em inglês, take for granted. Nunca leve a cultura, nunca acha a cultura irrelevante. Prepare-se para aquilo que você vai fazer, né? Então, agora com essa questão online, você vai lidar com pessoas do mundo todo. Então, se prepare. E esteja atento às 4 habilidades. Audição, as 2 habilidades que você recebe, audição e leitura, que são as passivas, e as ativas que você precisa ativa porque exige mais de você, que é a escrita e a oral. Então, como que você pode enriquecer a sua habilidade passiva? Tem uma teoria que é a teoria do iceberg, que você pode não dominar o inglês, mas a teoria do iceberg acredita no input, na entrada de informação. Então, às vezes nós subestimamos o poder da entrada de informação. Não é aquela história de você aprender dormindo, mas o ouvido precisa ser treinado. Então, você realmente é válido você ouvir música, assistir a filmes na língua original, assistir a vídeos, mesmo, mas eu não entendo, isso está muito longe da minha capacidade, mesmo assim, como música, como outras coisas, você precisa treinar o seu ouvido. E isso vai facilitar você alcançar o seu objetivo, né? E, então, né, chegando a uma conclusão, o que significa usar o International English, o Global English? Significa estar atento às armadilhas da língua, que são os falsos cognatos, que são as diferenças culturais, que não existe só inglês britânico e inglês americano. A gente não vai dar um fora de chegar lá na África, de chegar no Canadá, você fala inglês britânico ou americano? Nossa, faz não sei quantos séculos, né? Faz um tempão que a Inglaterra saiu daqui, eu não falo nenhum nem outro, né? Ou então chega na Nova Zelândia, eles falam o inglês deles, o inglês local. E trabalhar para solucionar a falta de comunicação ou a comunicação errônea, né? O miscommunication. Quando possível, quando necessário, colaborar, aprender um com o outro e dar valor ao que você tem, as suas your strength, quer dizer, os seus pontos fortes e, no possível, que ele compense os seus pontos fracos. Então, se você ouve bem, isso pode, de repente, balancear o fato de você não falar tão bem. E assim sucessivamente. A gente, daqui a pouquinho, então, eu queria agradecer, né, esse pesquisador, esse professor aqui, Jürgen, ele é um pesquisador de International English, Global English, tá? Queria falar, então, para vocês que nós estamos preparando um curso de inglês técnico, assim como nós oferecemos inglês jurídico e inglês para negócios,
estamos preparando para o semestre que vem um inglês técnico para tecnologia da informação. Então, trabalhando data mining, software, hardware, network, malware, tudo isso, essa linguagem com a qual vocês trabalham no dia a dia, markup language, programming language, e em um semestre ou 2 semestres, né, o inglês jurídico e o business, nós dividimos em 2 semestres. Então, provavelmente também dividiremos em 2 semestres, em 2 níveis. E temos também as outras línguas, temos cursos regulares, cursos de curta duração, tá? E cursos nas férias também. E por conta da pandemia, nós criamos os cursos online, com aulas ao vivo, 100% online. Nossa expectativa para o primeiro semestre de 2021 é que as aulas presenciais voltem, mas nós manteremos também nosso portfólio de cursos online e o aluno poderá escolher, né, se ele quer o curso presencial ou ao vivo online. Então, agora eu gostaria de abrir para comentários, perguntas. Espero que eu não tenha falado muito rápido e atendido aí um pouco a expectativa de vocês. Aqui tem o e-mail do MLC, que é a nossa escola de línguas do Mackenzie, o meu e-mail e o site do MLC. Então, eu vi que alguém comentou sobre o TOEFL. Nós temos um curso preparatório específico para o TOEFL. Como eu coloquei aqui, né, ele está dentro do nosso portfólio de cursos oferecidos todos os semestres, tá? Então, esse semestre ele já começou, mas você pode, se você quiser me deixar o seu e-mail e telefone, eu mando as informações para você e você pode anotar aqui também, entrar aqui no site do MLC ou escrever aqui para o MLC que para o mês que vem, a gente já entra em contato com as datas do curso. Fica entrando para mim, mas eu. Ah, tá, acho que tem que abrir aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, tá, agora que eu. Ecolinguist. Ah, tá. Você apresentei que ele fala para mostrar a proximidade das línguas. Eu não falei, né? Só rapidamente, o que é a intercompreensão? A intercompreensão é quando uma pessoa fala uma língua e quando duas pessoas conversam em línguas diferentes. Então, por exemplo, eu posso falar inglês e o professor Israel, ele compreende inglês, digamos que a compreensão dele esteja muito à frente da habilidade de falar, mas ele entende. E eu entendo português. Quer tentar, Israel? Eu não. Você acha que eu vou passar vergonha ao vivo assim contigo? Imagina, doutora em idiomas, eu tô fora. Sabe por Depois eu quê? converso com os meus alunos, Não, era assim. assim, ó. Eu pergunto assim, what's your name? E você me responde em português, Ah, sim, entendeu? Isso é uma sim. intercomunicação. É uma coisa muito comum na Europa e no Canadá, porque o Canadá é bilíngue. O Você Canadá viu, Luiz? Você acha que ela me quer me colocar nesse rolo aqui ao vivo? Desculpa. Mas a sua pronúncia é perfeita. Ah, Sim, imagina, então não é tem bem isso. tranquila de se entender, é verdade. Sua pronúncia é. A professora Raquel, um lance assim muito legal que o Mackenzie fez, colocar lá no Mackenzie Language Center, é que ela não está preocupada que você vai fazer o curso lá. Eu conheço a professora Raquel há muito tempo. Então, ela está preocupada se você aprendeu o conteúdo e se você consegue se virar. Isso é muito legal porque nós fizemos um projeto interdisciplinar juntos
E o resultado foi sensacional, porque ela ajudou os meus alunos a produzir o material, porque na época eu dava fundamentos de computação, como ainda dou, né? E essa disciplina eu pedia um projeto em inglês, então ele tinha que pegar um assunto e falar em inglês o conteúdo. E aí a professora Raquel ajudou. O muito legal foi o resultado disso, porque alunos que antes não conseguiam falar sequer o nome dele, praticamente, quando se falava em inglês, ele não conseguia pronunciar o nome, que é uma coisa absurda. E de repente estava lá fazendo um vídeo, treinando e com uma pronúncia super legal. Então eu admiro você muito por isso, viu, Rá? Por essa capacidade de tirar essa dificuldade, o que é muito legal. Alguém falou de dificuldade aqui no chat. O Rafael está perguntando por que, que o brasileiro tem tanta dificuldade de aprender o inglês. Rafael, olha, eu vou falar para você que eu tenho uma impressão diferente. Eu acredito que algumas pessoas realmente tenham uma dificuldade específica, mas, na minha experiência de professora, eu acho que o brasileiro, ele é o que tem um sotaque mais razoável. Ele tem, eu não acredito que o brasileiro em si, como nacionalidade, apresente uma dificuldade específica. O brasileiro, ele consegue, por meio da língua portuguesa, distinguir os sons. Se o aluno ele for bem treinado, ele consegue ele consegue produzir os sons do inglês, aqueles sons mais difíceis, e nós distinguimos o B do P, do V. Então, o espanhol, o falante do espanhol, ele tem essa grande dificuldade, ele tem o som V, V. Então, quando ele vai falar inglês ou outras línguas, ou francês, ele não sabe, ele não distingue o B do V. Essa é uma grande dificuldade deles. O, o, os orientais, que não distinguem o L do R, também, tá? Então, assim, e o brasileiro, apesar daquele som que é o the, ser o mais chatinho, se ele recebe a dica correta e pratica, ele conhece, ele consegue sim. Então, eu acredito nas múltiplas inteligências. Então, existe a inteligência linguística e a inteligência lógica. A minha inteligência lógica está assim, lá embaixo. Então, às vezes, eu tenho umas dificuldades. Nossa, Daniele, não tem coreano ainda, mas a minha expectativa é que tenha para o semestre que vem, tá? Eu estou procurando um professor bilíngue, coreano, chinês ou coreano, japonês, para a gente abrir aí coreano, chinês e japonês para o semestre que vem, tá? Então, Rafael, não sei se você perguntou isso por pensar em você mesmo, mas eu vejo que tem gente que tem muita dificuldade em aprender uma língua estrangeira. Mas daí é uma questão que eu acho de trabalhar nas múltiplas inteligências, porque eu, por exemplo, tenho uma dificuldade na minha lógica, na inteligência matemática, que eu vejo que algumas coisas são tão fáceis para quem é dessa área, e para mim, a minha inteligência linguística, graças a Deus, né? Por isso que eu estou nessa área, ela vem muito fácil. Mas aí eu tenho que entender que não é para todo mundo. Por isso que eu acredito nas múltiplas inteligências, na inteligência espacial, na inteligência linguística, na inteligência lógico-matemática. E é importante as pessoas saberem disso para não ficarem tão frustradas. Porque se eu fosse achar que a minha inteligência é baseada só na inteligência lógico-matemática, eu acharia que eu sou a pessoa mais burrinha do mundo. Mas eu não posso, eu tenho que saber que eu tenho as minhas limitações e acreditar na minha força, né? Eu não, olha, eu não sei se foi gravada. Foi gravada, Israel? Tá. Então, o Israel que vai disponibilizar. Você tá mudo, você tá no mudo.
dentro disso que você falou das múltiplas inteligências, eu acho o seguinte, aprender 15 idiomas para uma pessoa que não tem essa parte linguística desenvolvida, acho que nunca na vida. É impossível. Um idioma é possível. Dois Sim, idiomas, 3 idiomas. Claro, vai ter que estudar ao longo da vida, treinar bastante, né? Assistir filmes, cantar, entre outras coisas. E tomar um café com os amigos e falar somente em inglês é um exercício diário, uma coisa muito legal. Agora, tem aquelas pessoas como o professor Luciano Silva que sim. aprende idioma em uma semana, Mas, ô né? Ele fala Israel, deixa eu fazer uma 8, pergunta para 9. você. Ah, Existe escola de balé prometendo você fazer ponta em 3 semanas? não, Existe escola de piano prometendo que você vai tocar Mozart, Bach, não, prometendo que você vai tocar, que você vai dar um concerto no municipal em três não, meses? Por que não. existe escola de idioma dizendo que você vai falar fluente inglês, japonês, alemão em 3 semanas, em 3 meses? Por que Então, tocar, tocar piano, dançar balé, você precisa estudar 6 horas por dia, 10 anos, e falar você vai aprender em 3 semanas? Não parece sim. um pouquinho irreal? E né? Na verdade é. Por quê? É uma Eu sou. Você, eu acho que também precisa ter um pouco de realidade da parte das pessoas. Ninguém As, espera aprender uma habilidade e dominar essa habilidade de uma é, hora para outra, treinando 10 minutos por dia. é verdade. Então, mas aí que tá o grande. Ah, Igor, Hipólito, o É, Bootcamp pode até te ensinar a programar em três, 3 semanas. rapidamente. Só que ele não te ensina a fazer um sistema corporativo integrado nesse período. Então, Mas o assim, o Israel, básico, se ele não treinar os sim, comandos, ele não vai se lembrar. não vai, Ô, não Igor, vai. se você fizer esse bootcamp e não treinar esses comandos, aí você, ai, agora eu já aprendi, agora eu sou fluente. Aí você vai dormir, vai viajar, aí depois alguém, agora faz tudo de novo. Ele não vai falar, não vai fazer, não é verdade? E tem gente que estuda e depois esquece e nunca mais pratica. Como é que você vai? Isso mesmo, vamos fazer um bootcamp de inglês, partiu, e vamos todos ser fluentes e nunca mais praticar. É a mesma coisa, eu fiz um curso de Python. Você acha que eu lembro alguma coisa? Não me lembro mais nada, eu não pratiquei. Mas olha, uma coisa é demais quando você encontra alguém ou conhece alguém e vai a um determinado compromisso e entende o que a pessoa está falando no outro idioma e você se sente realizado. Esse é o grande ponto. Hoje eu vou dar uma aula de sistemas operacionais e simplesmente vou jogar um texto que está em inglês e assim, a compreensão mínima ele vai ter que ter. Claro, vou dar o caminho das pedras, né? Mas quando for para os detalhes, ele vai ter que ler o material em inglês. Isso faz parte da vida do analista de sistemas. Esse é o grande ponto, né, na nossa conversa. É um lance intrínseco, não tem como tirar isso do analista de sistemas. Todos os manuais, tudo que é feito, mesmo que tenha sido feito aqui no Brasil, ele será publicado com o manual em inglês. Essa é a verdade. Olha, só responder aqui mais duas coisinhas rapidamente. Claro. Falar pro há duas pessoas aqui que falaram de listening, né? Como eu falei da teoria do input do iceberg, você precisa ouvir a mesma coisa várias vezes. Então, tem gente que não dá conta de fazer isso, que pode parecer meio chato. Ainda bem que eu tenho essa paciência e eu gosto. Então, você tem que pegar algo que você goste, por exemplo, um seriado, um filme, um vídeo. O Israel, fala para ele, seleciona aí alguns TED Talks sobre Information Technology, porque nossa, tá lotado de TED Talks sobre
sistemas de informação, ciência da computação, tecnologia da informação, e todos em inglês. E aí é para você assistir uma, duas, não é para você assistir 10 vezes. Na 10ª vez, você assiste a primeira, a segunda, a terceira com legenda em português. Depois você assiste com closed caption, que é em inglês, a legenda em inglês. Aí na 15ª vez, você tira a legenda. Você vai ver a diferença que faz. Na primeira vez você vai falar assim, nossa, mas eu não entendi nada. Na 15ª vez você entende tudo. Não é mágica. Você está trabalhando o seu input, o seu cérebro está fazendo uma ginástica. É como ginástica para o seu corpo. Você vai tentar fazer um movimento lá do balé que você não consegue. Mas se você está fazendo um stretching, você está se alongando até que você consegue. Então, você está alongando o seu cérebro e o seu ouvido até que você consegue. Tenta isso e depois você conta para o Israel e me manda um e-mail lá, tá? Você sabe que isso funcionou comigo assistindo Friends? Sim. Porque tem várias gírias, várias piadas, assim, que você não pega de primeira, né? E depois de um tempo você já lembra até da piada antes do personagem falar. Muito legal. Eu memorizava. Tem filme que eu assisto que eu memorizo as falas. Estou dando uma olhada aqui. O Igor também falou dos livros técnicos e tudo mais, né? Mas tem um lance bem legal, é que tem livros de filmes, né? Por exemplo, A Bela e a Fera. Então você tem um livro, né? Harry Potter também é um outro O muito legal. audiobook, né? Gente, se vocês têm Spotify, nossa, Israel, sabe o que eu falo para os meus alunos? Quando eu É, aprendi inglês e francês, não tinha isso. Minha gente, eu estudei com fita cassete em casa. Imagina, eles têm audiobook, você coloca e você vai ouvindo exatamente no Spotify, você coloca audiobook. Do livro que você quiser, Harry Potter, de Agatha Christie, do que for. E vai ouvindo. Vai ouvindo podcast, tudo que tem podcast de língua. Quem falou aí de coreano, mandarim, tem podcast dessas línguas também, coreano, mandarim. Então, gente, de verdade, hoje em dia, a gente não aprender uma língua estrangeira, a gente tem muito recurso, né? Quer dizer, tem gente que precisa de ir para a escola, de aprender, de ter um professor, isso eu reconheço, não é todo mundo que tem a habilidade do Luciano, né, Silva? uhum. Mas não basta você ir para a escola e fazer aula, você tem que se alimentar, né, com essas coisas, com podcast, com filme, com seriado. Uhum. O Léo Santos, ele falou o seguinte, primeiro ele te agradece pela palestra, né? Ele estuda, e aí ele comenta, ele estuda a língua inglesa há aproximadamente 4 anos e ele se sente inseguro para falar com outras pessoas, sendo nativos ou não. E aí ele pergunta se você teria alguma dica para ele vencer essa dificuldade. Esse tipo de dificuldade que ele tem é por ele deve ser perfeccionista, por ele ter uma autoconsciência grande. Eu entendo porque eu também sou um pouco assim. Ele deve ter medo de que vão pensar de mim, né? Vão perceber os meus erros. E, assim, realmente, talvez eu vou ficar devendo um pouco na resposta, porque quanto mais Ah, ele ficar pensando nisso, mais difícil vai ser. Porque eu vou dar o exemplo, meu pai e minha mãe. Minha mãe tem uma estrutura e fala bem melhor que o meu pai, mas ela é uma pessoa tímida, mais travada. E o meu pai é uma pessoa completamente desinibida, e ele fala, digamos assim, de qualquer jeito. E ele acabou desenvolvendo e ele se comunica muito mais. Então as pessoas até acham que ele fala e ela não fala. Então, meu conselho é respira fundo, sabe? Esquece, tenta lembrar que principalmente se for um nativo, e se ele não fala português, pensa assim, eu estou em vantagem. Você fala uma língua que ele não fala. Você tem que se arriscar, tem que falar.
Porque pensa assim, uma criança aprendendo a língua portuguesa. Até hoje, o meu filho de 5 anos, outro dia ele falou assim, eles inventam palavras, criam palavras, falam coisas, conjugam os verbos errado, e a gente corrige de uma maneira assim, delicada, você repete o que ele falou, falando de uma forma correta, para ele perceber o que é o correto, mas você acha que ele não vai falar porque ele não tem consciência? Ele está falando porque é a necessidade dele. Então, você precisa ter consciência que é a sua necessidade e que você precisa falar, que você só vai aprender falando. É como dirigir um carro, é como dançar. Você não vai aprender a dançar se você não dançar. Você não vai aprender a tocar piano se você não tocar. E você não vai aprender a falar se você não falar. Sabe aquele aluno que fala assim, eu dei uma resposta mental? Não adianta. Você vai aprender a falar falando, vai aprender a ouvir ouvindo, vai aprender a escrever escrevendo e a ler lendo. Cada habilidade é praticada dentro da sua habilidade. A pessoa, ninguém vai aprender a falar inglês ouvindo. Se você ouvir, você está praticando o seu listening. Para você praticar a E sua conversação, você tem que conversar com alguém. tem eu estava fazendo francês lá no MLC e o professor ele deu uma dica muito legal para você superar isso. Assim, é o seu idioma? Não. Então vai na cara e na coragem que alguma coisa vai acontecer. E uma delas é o seguinte: o cara sabe que você é estudante, está aprendendo o idioma e está se esforçando para falar. É isso. E eu gostei da dica porque funcionou para mim. Eu acho que Gente, eu gostei da participação do pessoal, hein? acho que é isso. Que legal. Professora, eu acho que é isso. Professora Raquel, professora doutora Raquel, gostaria de te agradecer Sim. por ceder o seu tempo, por ceder o seu conhecimento e mostrar uma ferramenta útil e necessária para os nossos alunos de computação. Então, muitíssimo obrigado. Em breve disponibilizarei a sua palestra no YouTube da FCI Ai, e que aí legal. estará disponível. Eu te mando o link Me depois. manda o link, gente. Nossa, gostei muito, gostei que vocês participaram aí. E olha, vou pegar essas dicas aqui que o pessoal está colocando no chat e também anotem aí o meu e-mail, se quiserem entrar em contato, eu terei o maior prazer, tá? Façam uma visita para a gente também depois, quando voltarmos ao normal. Espero recebê-los lá. E foi um grande prazer estar aqui com você, viu, Israel? Foi muito... Obrigado pela sua disponibilidade, professora. Muito obrigado mesmo. Então é isso, gente. Tchau e até a próxima. Tchau, gente. Boa semana para vocês, viu? Foi um prazer. Bye, bye.